Bem-vindos ao episódio 2 da série Quem é o Homem? Antropologia Bíblica. Hoje, a gente vai voltar à origem, criado por Deus. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar com a questão fundamental, aquela que define tudo. Depois, vamos ver a resposta divina que a Bíblia nos dá. Em seguida, vamos mergulhar na nossa composição pó da terra e sopro de vida. E a partir daí, entender o que significa ser criatura e não o Criador, e como tudo isso desemboca numa vida com vocação. Vamos lá. Sabe, tudo começa aqui. A forma como a gente responde à pergunta sobre de onde viemos, bom, isso acaba determinando a nossa visão de mundo inteira. É o que define o sentido da vida, o valor que damos às pessoas, a nossa moralidade, é a peça-chave do quebra-cabeça. Parece uma pergunta simples, né? De onde viemos? Mas a resposta para ela molda absolutamente tudo. O nosso senso de propósito, a maneira como a gente lida com a esperança, com a culpa, com o futuro. E basicamente existem dois caminhos. De um lado, a ideia de que somos um acidente cósmico. Se for isso, a vida é só fruto do acaso. Qualquer sentido que a gente tenha é inventado e a moralidade virá só uma questão de preferência. Mas do outro lado, há a criação divina. E aqui a história é outra. A vida tem um autor. Existe um propósito que não fomos nós que inventamos e com isso vem a responsabilidade moral. E é exatamente nesse segundo caminho que a antropologia bíblica entra. Ela oferece uma resposta que não se baseia em especulação, mas no que foi revelado sobre quem nós somos. E a ideia central é muito direta, muito clara. A humanidade foi criada por Deus. E não de qualquer jeito, mas de forma intencional e pessoal. Isso aqui não é só uma história sobre como o mundo começou. É uma declaração sobre a nossa identidade. Significa que a vida tem um sentido e que cada pessoa, sem exceção, tem um valor que não pode ser medido. E o relato bíblico já começa assim, com uma intenção clara. Façamos. Isso mostra que a nossa criação não foi um acidente, um evento aleatório no universo. Foi o resultado da vontade de Deus, um ato deliberado para a glória dele. E essa passagem é incrível. Repare na natureza pessoal, quase íntima, da criação. Deus formou o homem como um artesão e soprou a vida. É o oposto completo da ideia de que somos só o resultado de forças cegas e impessoais. E essa metáfora do oleiro e do barro é poderosa demais. Ela ilustra perfeitamente a nossa dependência do Criador. Nós não somos um produto feito em série, numa linha de montagem cósmica. Somos obra artesanal, moldada pelas mãos de Deus. E essa criação pessoal revela uma verdade fundamental sobre quem somos. A nossa composição é dupla. Somos feitos de pó da terra e sopro de vida. E é essa dualidade que define tanto a nossa fragilidade quanto a nossa imensa dignidade. Pense nisso. Por um lado, o pó da terra nos lembra da nossa humildade, da nossa fragilidade, dos nossos limites. Somos finitos. Mas, por outro lado, o sopro de Deus nos dá uma dignidade incomparável, um valor que transcende o material. Não somos só matéria, mas também não somos anjos. Somos essa união incrível das duas coisas. Certo. Então, se somos criados, e daí? O que isso significa para o nosso dia a dia? Qual o impacto real disso na nossa vida hoje? Significa que somos criaturas. E ser criatura quer dizer que a nossa existência, a nossa identidade e o nosso propósito vêm do nosso Criador. Isso implica dependência, limites e responsabilidade. Em um mundo que grita pra gente ser nosso próprio Deus, nosso próprio Criador, entender isso é, na verdade, libertador. Esse versículo vai direto ao ponto do pertencimento. Foi Ele quem nos fez e somos dele. Não estamos à deriva. Nós pertencemos a Deus. E essa é a base da responsabilidade moral e, ao mesmo tempo, o maior antídoto contra a solidão e a falta de sentido. E essa dependência não foi só lá na origem. Ela é constante, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. É como um raio de sol. Ele não pode existir sem o sol. Da mesma forma, a nossa existência a cada segundo depende de Deus. E quando essa verdade de que somos criaturas de Deus realmente se assenta no coração, ela transforma a nossa rotina. Ela nos leva a uma vida com vocação, onde as coisas mais comuns, mais cotidianas, ganham um propósito extraordinário.
E isso se desdobra em pelo menos 5 pontos práticos. Primeiro, humildade. Ufa, que alívio, não precisamos ser Deus, não temos que carregar esse peso. Segundo, dignidade. Nosso valor não está no que a gente faz ou produz, mas em quem nos fez. Terceiro, gratidão. A vida, cada respiração, é um presente. Quarto, vocação. O trabalho, o estudo, o cuidado com a família, tudo isso ganha um sentido maior. E quinto, responsabilidade. Somos seres morais e um dia vamos prestar contas ao nosso Criador. E ao acreditar que somos criados por Deus, a gente acaba corrigindo vários erros filosóficos muito comuns hoje em dia que levam tanta gente ao desespero ou arrogância. O niilismo, que diz que nada importa, a autonomia radical, que diz eu me defino, o utilitarismo, que diz que o valor de alguém está na sua utilidade, ou o gnosticismo, que despreza o corpo físico. A criação divina contesta tudo isso. Então, para resumir, a doutrina da criação nos dá um fundamento sólido. Ela nos diz que temos um autor, que temos um propósito e que temos bons limites. E isso é exatamente o que a nossa cultura, tão perdida, precisa desesperadamente ouvir. Na nossa próxima análise, a gente vai se aprofundar ainda mais. No episódio 3, vamos explorar o conceito mais nobre da humanidade. O que significa ser imagem e semelhança de Deus? Fica a reflexão.